A palestra que iremos ouvir agora foi originalmente realizada em uma reunião regular do AGOGE, Grupo de Pesquisa em Filosofia e História da Educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Seu título é Germanidade, Adventismo e Nacionalização: Vislumbres da Escola de Igreja e Trajetória Educacional de Heinrich Kneller, 1913-1953. Os palestrantes são Karine Ribeiro de Melo, que possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestrado em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ela está realizando a graduação em História e Ciências Sociais pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, EAD. O outro palestrante é o professor Helder Ozokawa, que possui mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é o coordenador do curso de História e Ciências Sociais do UNASP EAD. Esse artigo ele tem como título Germanidade, Adventismo e Nacionalização, Vislumbres da Escola de Igreja e Trajetória Educacional de Heinrich Kneller, de 1921 a 1953. Eu sou Karine Ribeiro de Melo, discente da UNASP EAD, de História e Ciências Sociais. E o meu mestre é o Helder Hosokawa, que ele é docente do UNASP, de Engenheiro Coelho, coordenador do UNASP EAD. Esse trabalho trata da relação entre educação, religião e identidade étnico-cultural no processo de implantação do adventismo no Brasil, especialmente entre imigrantes alemães do sul do país, em um contexto mundial de pós- e pré-guerras, grandes guerras, né? E de um governo brasileiro nacionalista do século XX. Então, tem muita coisa envolvida nesse tempo, né? Algumas perguntas nós tentamos responder e nesse processo outras mais surgiram na minha mente, nos inquietando, né? E uma dessas perguntas, a priori, as indagações que nos nortearam foi: como foi a trajetória da fé adventista no contexto de imigração germânica até se adaptar à realidade brasileira? Como foi essa trajetória deles? Né? Alemães, num país onde eles teriam que se tornar de outra nacionalidade, né? Como foi a educação adventista inicialmente identificada como uma cultura protestante norte-americana? Como que essa educação conseguiu se firmar e expandir dentro de comunidades luteranas, que eram coesas na época, e marcadas por uma forte preservação étnica? Porque protestante é luterano, não adventista, né? E de que forma a igreja e a escola atuaram na continuidade e ruptura de identidade entre os descendentes de imigrantes germânicos? Bom, para responder essas questões e alimentar minha mente de muitas outras, né, como futura socióloga e historiadora, o professor Helder me convidou, então, para fazer essa parceria. Como ele disse no início, é uma pesquisa que só está começando, tem muita coisa boa ainda para a gente pesquisar, né? Esse da foto, pode voltar professor Helder. Isso. Essa imagem da foto é o Seminário Adventista, que foi fundado em 1915 em meio a um contexto de Primeira Grande Guerra. Sob uma liderança russo-alemã, a língua predominante, então, na instituição era, em maior média, o alemão, mais do que o inglês e o português. Os desafios linguísticos eram constantes para os estudantes brasileiros que frequentavam essa escola, com forte influência germânica. Pensa, tinha os brasileiros e a língua que mais se falava lá, eu imagino, né, nos corredores, do lado de fora da escola, as tratativas que se faziam eram em alemão, né? E essa foto mostra o entrelace da história que nós vamos contar, unindo professores alemães, Colégio Adventista Brasileiro e a família Kneller, todos com o mesmo propósito: ir aonde Deus mandar. Em 1915, a Missão Paulista, a atual Associação Paulistana, reuniu-se para discutir a necessidade de criar uma escola que preparasse obreiros para o campo, então, nacional. Em 28 de abril, se eu não estiver enganada, eu peguei na fonte do livro Terra de Esperança,
com um montante acumulado no fundo educacional, além de uma doação feita pela Conferência Geral em 1909, o pastor Spice, eu acho que é assim, e a liderança adventista do Brasil trabalharam em um terreno então localizado no município de Santo Amaro, na região metropolitana da cidade de São Paulo. Alguns dias depois, em 6 de maio, John Bowen, não sei bem, e alguns outros rapazes foram à cidade para começar a construção então da escola. Em 3 de julho de 1915, aconteceram as primeiras aulas do curso ministerial, que foi o primeiro curso teológico da Igreja Adventista ministrado no Brasil. Havia 12 alunos e 3 professores. E hoje quem somos, não é? Nos primórdios do colégio missionário, as aulas ministradas tinham como objetivo a formação de obreiros. Então, mais tarde, em abril de 1916, a escola começou o seu primeiro ano acadêmico com 25 alunos de diferentes regiões do Brasil. Um ano depois, em 1917, a professora Albertina Rodrigues da Silva, a primeira professora adventista então brasileira, passou a fazer parte do corpo de docentes dessa instituição. No início, os alunos custeavam as suas despesas trabalhando na própria instituição. Somente mais tarde a comportagem surgiu como um campo de trabalho então para os alunos. Em 1924, dando um salto, já havia 233 alunos estudando no ensino médio ou no curso de treinamento de obreiros. O principal personagem do nosso estudo hoje foi orientado e convidado a estudar nesta escola em 1925. Utilizamos a metodologia qualitativa de abordagem histórico-documental, fizemos pesquisa, então, bibliográfica, análise de fontes primárias, como relatos de família, impressos e manuscritos, fotografias legendadas, periódicos denominacionais e registros escolares ligados ao Seminário Adventista, atual UNASP, São Paulo. Também foram consultadas bibliografias, biografias, como de Henrique Knanner, então, além das fontes secundárias, incluindo trabalhos acadêmicos de Dreher, Schumann, Link e também do professor Rosocal. A análise interpretativa das fontes seguiu o método hermenêutico, buscando compreender o sentido do magistério da educação adventista atribuídos pelos próprios sujeitos históricos no decorrer deste tema. Então, deleitem-se com a história agora que o professor Helder vai nos contar. Muito obrigado, Karine. Foi realmente uma introdução muito apropriada para um trabalho acadêmico. Vocês percebem aí o valor dessa aluna, né, para o EAD. Isso aí é motivo de celebração pelo professor Dr. Wagner, que pediu até que fosse registrado pela ICOM depois dessa palestra, né? Professora, muito obrigado aí pelo esforço introdutório, que foi super adequado. Vocês acabaram de ver aí a imagem da escola que deu origem ao UNASP Tricamp EAD há 110 anos. Né? Nós temos aí hoje a presença da Gabriela Abraços, a professora doutora, que faz parte, junto com a Emily, dessa equipe que tem feito uma série de eventos ao longo do ano, não apenas no Campo São Paulo, mas inclusive aqui em Engenheiro Coelho. E eu penso que a apresentação de hoje até poderia fazer parte desse contexto, né? Então, a família Knenner, ela praticamente em 1925 ela começa a se articular, né? Para vir até São Paulo, moravam ali na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se desfizeram das suas propriedades e entre 25 para 26 acabaram conseguindo vir até o NASP. Então vejam vocês. Por que é importante essa trajetória de Henrique Knenner e a sua esposa, a Wanda Kramp? Wanda Kramp foi uma aluna do NASP em 1918, 1919. É interessante que a gente vê uma referência de nome de Wanda em registros manuscritos de uma professora chamada Lloyd Rodrigues Simon e um artigo da Revista Adventista do professor Henrique. Eu não consegui levantar nada mais do que uma linha de uma menção em 26, ele estudando aqui em São Paulo, né? E nós não tínhamos imagens. 2025, eu falei, eu preciso pegar mais referências com a Simone. A Simone começou a enviar algumas fotos
e passamos um sábado à noite, um domingo, mostrando fotos e mais fotos, até que apareceu uma foto, até cheguei a enviar para o professor Cláudio, e aí a gente começou a associar, né, os nomes com imagens e com os rostos de fotos de família, porque a gente não tinha até então esse registro. Então, já é hora de a gente fazer algo mais, né? Os arquivos não dão conta de tudo isso, né? Ainda mais alunos que estudaram por um curto período na instituição. E por que que o nome dele é importante? Porque existem, segundo Emily G. Leonard, que foi o fundador da Cátedra de Religiões no que seria a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na rua ali perto do Mackenzie, na rua Itambé, tinha ali uma rua chamada Maria Antônia, e ali fundou a USP, surgiu ali num casarão que hoje é o museu, e esse Emily, ele veio lá da França para estudar o protestantismo. E ele colocou, olha, o protestantismo brasileiro, ele se divide em duas categorias, de imigração e de missão. E ele colocou, olha, os de imigração, luteranos e anglicanos, os de missão, presbiterianos, metodistas e batistas. Eu coloquei aí adventista, por minha própria conta e risco. Por quê? Porque a igreja ela fez um esforço muito grande de enviar comportores, né, obreiros que, por conta própria, a partir de 1884, 1890, as publicações já estavam aqui circulando já por volta de 1880, mas eles vieram aqui com essa proposta de evangelizar o Brasil. Mas a gente conhece algumas famílias que começaram a se deslocar da Alemanha para o sul do Brasil como imigrantes. Então, a família Kimpel é um exemplo muito claro. A família Catwinkel é outro exemplo. E mais adiante nós vamos ver, em 1913, uma outra família com um grupo de adventistas que, pressentindo a Primeira Grande Guerra no horizonte da Europa, eles ocuparam uma boa ala do navio e vieram como imigrantes. Eles não vieram para evangelizar o Brasil. Eles vieram para o Brasil e testemunharam da sua fé. Então, percebam, diríamos assim que 98% do adventismo ele se encaixa no modelo protestantismo de missão. Estou só aproximando. E uma minoria, 1%, 2%, são famílias que se deslocaram nessa grande onda migratória da Europa para as Américas e focando especialmente para Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguai, assim, para destacar os principais. Então, é possível encontrar protestantismo de imigração dentro do adventismo, mas assim, é um caso assim raro, porque a maioria veio para evangelizar o Brasil. Essas famílias se deslocaram por uma situação de desafios em relação à guarda do sábado, em relação a serviço militar obrigatório. Deixa eu só avançar aqui um pouquinho mais para vocês. Existe um pesquisador que produziu muitos livros, e em alguns desses livros, lá na Este, o Dr. Martin Dreher, ele trabalha a ideia de germanidade. Para você ser luterano, você precisa falar o alemão. E essa ideia ela não é muito diferente no Rio Grande do Sul em relação ao adventismo. Muitos pastores que falavam alemão, muitos obreiros comportores que falavam alemão, eles quase que afirmavam que o luteranismo dizia: nós precisamos preservar a língua alemã porque ela é a língua da reforma, é a língua da Bíblia, é a, é a- é a língua dos nossos inários. Então, existe uma ideia de germanidade nos anos 1910, 1930, muito semelhante ao que os luteranos faziam. Quer dizer, como é que você pode falar da Bíblia, falar de reforma protestante, falar de educação, se você não pronunciar isso em alemão? Né? Então, isso é muito curioso. Nós que moramos num estado de forte influência italiana, nós não percebemos isso, mas as pessoas que viveram uma boa temporada de suas vidas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, elas percebem
que pregar em alemão parece que existe mais fervor, parece que é estar mais próximo da espiritualidade dos pioneiros. E pregar em português parece que é perder esse legado, né? Então, assim, se isso acontece com o luteranismo, isso também aconteceu com o Brasil. Só que Getúlio Vargas não gostou dessa história de um grupo muito grande falando alemão e criando possibilidade um dia da Alemanha poder contar com essas colônias, né, na África, na Ásia, ali próximo à Turquia e ao Brasil. Então, houve uma repressão legal, jurídica nessa direção. Então, vejam vocês aqui, quem quiser assim, resolver algumas curiosidades, esse quadro resolve. Eu não vou ler, tá? Mas eu vou dar aqui umas características. Quem recebeu mais imigrantes? Essas informações eu tirei desse livro, que é a História da Imigração no Brasil, as Famílias. É tão interessante esse livro que eu consegui um livro um pouco mais caro, assim, tipo R$ 100, e, nossa, que livro maravilhoso. Outro dia, visitando uma outra livraria, eu vi esse livro por uns R$ 5. Eu não podia desprezar, peguei os dois. E que felicidade, porque quando eu acabei de comprar esse segundo exemplar, veio um pesquisador da Bolívia e me disse o seguinte: passou aqui, né, pelo NASP, e falou: olha, na Bolívia o Adventismo tem muita relação com os alemães. Então eu falei: olha, então esse livro já é seu. Levou esse livro lá para Bolívia, porque isso dava subsídio para as pesquisas dele, né? E desse material, você vê, olha, São Paulo, 15%, juntando com Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Espírito Santo, 10%, Santa Catarina, 30%. Mas olha, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por onde transitou a família Knenner, 70% dos imigrantes. E a soma total deles é por volta de 250 mil. E nós estamos agora completando, né, 201 anos de imigração no Rio Grande do Sul. O ano passado foram 200 anos de imigração, por isso que houve tanta movimentação. E os demais estados que foram recebendo esses imigrantes, e São Paulo, 1827, tem muito a ver com o NASP Campus São Paulo, porque uma boa parte veio aqui para Limeira, onde nós estamos bem perto aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho, existe uma fazenda que até hoje é possível visitar, já levamos curso de história, a escola fundamental, visita, você consegue ver onde era estendido o café, onde ficavam os escravos, né, os escravizados, né, de origem afro e também os imigrantes. Então, a primeira experiência de mão de obra livre aconteceu aqui a menos de 30 quilômetros do NASP. E essa região do entorno de Campinas é uma região de forte presença europeia. A cidade de Cosmópolis tem esse sentido, né? Cosmos. Você tem imigrantes russo-alemães, e foi ali que, em 1913, surgiu o primeiro interesse, e os Modrov, começaram, então, a pregar o evangelho aqui em nosso entorno. Mas e Santo Amaro? Quem nunca ouviu falar do pastor Klein? O pastor Klein, ele é descendente dos primeiros Klein que desembarcaram em Santo Amaro em 1827. Então, o Adventismo ele se expandiu nas áreas e no entorno de núcleos coloniais alemães. O que talvez mais se distancie seja Teófilo Otoni. Fá de Minas é mais para Lavras, tradição norte-americana, mas nós temos alunos de Juiz de Fora, Teófilo Otoni, no NASP São Paulo, e depois sendo matriculados em Petrópolis, né, ali onde fica o IPAI, e mais recentemente na FAD Minas. Então, assim, 2/3 dos imigrantes alemães luteranos, 1/3 católicos. A Alemanha do Norte, mais luterana protestante. A Alemanha do Sul, fronteira, né? Não existe a Alemanha do Sul, mas o sul da Alemanha, mais fronteira ali com a Itália, origem, influência católica, tá? E não é forte a presença alemã em São Paulo, mas ela tem locais onde ela se destaca. Rio Claro, por exemplo, né, que não está muito longe daqui, ainda mantém uma escola que ensinou alemão para o Dr. Siegfried Julius Schwantz. Ele, de origem alemã, morava em Poços de Caldas, ficou sabendo pelo seu pai que para ele aprender o alemão, ele tinha que ir para a escola Kohl de Rio Claro. E foi em Rio Claro que começou a Associação Paulista. A Associação Paulista não começou em São Paulo, não começou no Brooklyn, não começou lá na rua
Taguá 88, onde hoje fica a Igreja Central. Ela começou em 1906 aqui em Rio Claro e começou com escola. Então, a escola que nós temos em Rio Claro, ela não remonta a 1906. Ela remonta uns 30, 40 anos atrás, mas foi uma das primeiras escolas do interior e na região e no entorno de Campinas. E nós temos aqui algumas informações sobre os Knener, tá? Vocês vão ver aí que existe o patriarca, né? Que conheceu o Evangelho junto com a sua esposa. Isso foi no início dos anos 1900, 1910. A família toda praticamente conhece o Evangelho na segunda leva ou na segunda geração adventista na Alemanha, porque os primeiros alemães eles começaram a a conhecer a mensagem do sábado em 1874, mais ou menos, né? Já havia ali a presença daquele pastor Andrews, J. N. Andrews, ele, junto com outro pastor, Erzenberg, esteve ali na região onde existia um grupo de batistas do sétimo dia, e o Linderman, que era o principal, ele não se converteu, mas os filhos começaram a frequentar a igreja adventista. E uma das filhas, a Elizabeth, casou-se, primeira núpcias do esposo, o esposo chamava Guilherme Kimpel, ele casou-se com a filha desse Linderman, 1874. Esse grupo começou a guardar o sábado, a falar sobre a volta de Cristo. Interessante e dramático, né? Morreu a Elizabeth, ele casou-se com a segunda. Com a Elizabeth, ele teve um filho que se tornou pastor, Frederico Kimpel, tá? Esse Frederico Kimpel, ele tem um certo parentesco com Manuel Kimpel. Então, esses nomes, eles são interessantes porque eles migraram da Alemanha como imigrantes, não vieram como missionários, e eles tinham ali o legado adventista, e esse legado foi transportado para Santa Catarina, onde eles desembarcaram e foram para a região de Não Me Toque, como foi mencionado aqui pela Karine. A Karine é daquela região. A família, os antepassados dela, né, por certo, conheceram esses guardadores do sábado. É isso que eu acho interessante a história. A história se encontra com a gente de diversas formas, né? Então, esse Frederick Kimpel, ele teve ali um vários filhos, alguns nasceram, a Simone pode me corrigir, aí a família Knenner pode me corrigir, vários filhos nasceram na Alemanha e penso que 2 filhos mais novos já nasceram no Brasil. E desses que nasceram no Brasil, né, um dos filhos do Frederico, estou aportuguesando porque eu, para pronunciar alemão é complicado, né? Um dos mais novos, o João, ele é o avô do professor Cláudio, que está aqui conosco. Então, vejam, que coisa interessante, né? Tem todo um. Ele é irmão, então, esse João é o irmão caçula do mais velho. ah, Heinrich ou Henrique Knenner, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui nós temos mais ou menos um resumo em que momento eles se converteram, se batizaram, tá bom? E aí eu vou avançar aqui um pouquinho mais. E a igreja estava vivendo um momento áureo, porque inauguraram uma escola, um colégio alemão chamado Friedenstal, numa pequena cidade que depois, mais tarde, ficou do lado da Alemanha Oriental. E ali, 2 alas nesse castelo, uma ala masculina, a outra feminina. Não consigo imaginar aí qual seria a ala feminina, mas no centro, uma capela, né, onde as aulas aconteciam, aquela coisa toda. E isso foi quase começando o século XX. Então, uma série de evangelistas começaram um trabalho intenso junto com o pastor Ludwig Conrad, e esse pastor Ludwig Conrad era um administrador muito capaz, muito próximo da família adventista dos White,
trocaram muita correspondência, e ele então, assim, num segundo momento, através do seminário, ele começou a multiplicar os esforços, não apenas na Alemanha, mas o adventismo começou a se fortalecer também em regiões como a Áustria e a Rússia. Né? Muita gente, a comportagem, clínicas de tratamentos hidroterápicos. E esse pastor Paul foi um pastor muito próximo dos Knenner, e ele é uma referência, foi presidente de campo, evangelista da Associação da Renânia, Prússia, né? E naquela região super industrializada, pouco rural, essa família então começou a guardar o sábado, e a primeira dificuldade é como fazer para sobreviver sem trabalhar aos sábados, porque era impossível, né? Quem trabalhava nas minas de carvão não era autônomo, dependia de alguém, alguém capataz não permitia que isso acontecesse. Então, essa família logo percebeu que os filhos estavam crescendo, 14, 15, 16 anos, e o histórico recente da Alemanha, da unificação, né, de 1870, 69 em diante, era de guerra constante, né? Os mais velhos, os próprios pais, indo para a guerra e não voltando para casa. Então, quando essas famílias, eu coloquei alguns, existem outros nomes, a gente precisa ampliar, os Captenite, os Hacker, Schmidt, quando eles percebem que a guerra iria alcançar os filhos, decidiram migrar para o Brasil. Já alguns adventistas, né, haviam imigrado antes e já davam notícias: olha, fujam da Alemanha, a Alemanha não tem perspectiva para adventistas, né? Então, eles saíram, parece até aquela advertência de Jesus, né? Olha, quando virem os exércitos cercando de Jerusalém, não desça, não fica em casa, não, já pega a mala e cai fora. E eles fizeram isso, eles se desligaram de uma Alemanha adventista, uma Alemanha estruturada, né? E partiram para um novo rumo. Mas essas imagens que vocês estão vendo mostram como essa família tinha uma presença em ambiente urbano. Então, os filhos, os primeiros Knenner, filhos desse casal Margarida, ou Margarete, e do Frederico, eles estudaram em grandes e boas escolas. A Alemanha tinha essa rede escolar muito forte por uma tradição luterana de valorização e de apelo aos políticos para que a alfabetização acontecesse com todas as crianças. E uma coisa curiosa, existe um pesquisador chamado Lúcio Kreutz. Esse Lúcio diz o seguinte: olha, dois grupos de imigrantes chamam a atenção em termos de alfabetização. Um deles, os japoneses, quase 80% dos japoneses que migraram para o Brasil a partir de 1908, quando os primeiros barcos começaram a vir de lá, eram já alfabetizados. Eu me lembro de tradição da minha família que minha avó formada em enfermagem, meu avô com segundo grau, né? Ele veio ao Brasil como professor, ela como parteira. Então, ele já tinha uma noção cultural. E esse próprio Lúcio, ele diz o seguinte: os alemães, a mesma coisa, entre 70% e 80% vieram alfabetizados. Então, quando eles se estabeleceram nas colônias do Sul, primeiro ergueram as suas casas, né? Primeiro ano, primeira colheita, choupanas, né? Vamos dizer assim, casa bem precária, né? A moradia inicial. Num segundo ano, num segundo momento, igreja, né? Alguma coisa nessa direção, junto com celeiro. E no terceiro momento, vamos construir a escola. A escola é um terceiro momento, porque não havia condições. Mas onde vai acontecer essa escola? Dentro da igreja. Então, olha que associação interessante, né? A igreja é sempre muito próxima da escola. Tá? Isso que eu queria colocar para vocês. Mas essa família Knenner, ela veio de um contexto de minas de carvão, de vida urbana, e chegaram ao Brasil e tiveram que ir para onde? Para o campo. Olha que desafio, tá? Então, gente, eu peguei aqui uma imagem muito bonita. Ela é da Europa, não é da Alemanha, mas ela foi capa de uma revista italiana em 1926. Uma cerimônia batismal que chamava a atenção da imprensa na Itália.
Imagine vocês, os adventistas, fazendo batismos em uma área muito próxima de um distrito industrial, área portuária, não longe de Hamburgo. Como isso deve ter chamado atenção, né? 12 mil adventistas batizados nos rios da Alemanha, né? Isso chamou muita atenção no Brasil. Os primeiros batismos de São Paulo ocorreram ali perto do Clube Espéria, onde hoje é o Terminal Tietê, em São Paulo. Ali havia uma área onde o pessoal praticava atividades esportivas. Havia ali pouso de hidroplano e a imprensa paulista ficou ali encantada quando viram um batismo adventista. Isso saiu notícia nos jornais em 1914, 15, o primeiro batismo público em São Paulo. E os Knenner participaram da mesma cerimônia ali na Alemanha, né? Vejam o cenário, né, urbano, né, onde viveu Henrique Knenner. Hoje ainda um local de entroncamento ferroviário portuário, né? Então você tem ali a conexão de duas redes de transporte, né, que até hoje é marcante. Vocês estão vendo aqui aonde fica exatamente essa área, né? E aí, só para vocês terem uma noção, qual era a população da Alemanha naquele contexto? A Alemanha, ela sobe em termos de população, mas cai, olha aqui, olha, bem na época da Primeira Grande Guerra, né? Muita gente migra e muita gente morre também. Eu levantei aqui com a ajuda do Statistical Report dados sobre adventismo na Alemanha. Vocês vão ver, em 1913 já eram 12.852 adventistas quando eles migraram para cá. Então, por certo, uns 30 membros eles perderam, não por causa da guerra, mas a guerra também vai fazer o que vai reduzir esse crescimento. Mas olha que esse crescimento ele avança, né, para a Segunda Guerra com números expressivos, depois cai novamente, né? Então, assim, só para ver que o adventismo hoje, ele meio que se estagnou, né, nos últimos 50, 70 anos, não mudou muito o estado de coisas. Mas, gente, o que acontece em 1914? Além da guerra, a igreja adventista ela se fratura, né? Um grupo acreditava que deveria ser pacifista, outro não, poderia pegar em armas e ajudar no esforço de guerra junto com os luteranos. Isso foi razão para surgir uma cisão. Eu imaginava que essa cisão fosse assim de 40%, 30%. E olhando a literatura, eu vi que foi uma cisão pequena até. Acho que repercutiu muito, mas 2% da membresia ela se desligou da Igreja Adventista e fundou o Movimento Adventista da Reforma. E aqui está um dos líderes desse movimento que expandiu o Adventismo, mas no tempo da guerra por se distanciar das normativas, né, da liderança da igreja, acabou então criando uma dissidência. Essa dissidência ela chegou até o Brasil, dividiu a comunidade alemã, mas não atingiu a família Knenner. A família Knenner não partilhou desse espírito de divisão. Aqui no interior de São Paulo foi muito forte a presença de reformistas numa família, dividiu a família. Uma parte da família, pastor Siegfried Hoffmann, né? O outro lado da família já ficou do lado da reforma, do movimento adventista da reforma, especialmente o pai. Eu me lembro de ter visto nas atas da Associação Paulista o desligamento por conta desse problema que ocorreu na Europa. E o pastor Conrad não é parente do Conrad, tá? O que é Conrad, né? O Roberto Conrad, que é pastor da Voz da Profecia, é outra família, não tem nada a ver. É uma família essa lá do Rio Grande do Sul, mas que não tem ligação com esse outro Conrad. Então, esse grande ilustre pastor, infelizmente, ele acabou aceitando a Igreja Batista do Sétimo Dia como uma referência para a sua vida, para o final da sua vida, né? Então, vocês vão ver através desse mapa um deslocamento principal vindo de Hamburgo, da Inglaterra, para Nova York e para América do Sul. E vocês não encontram uma relação entre Nova York com a América. Vocês encontram essa relação. Essa relação só vai acontecer depois da derrota da Alemanha em 1918,
e a vitória dos Estados Unidos. Aí as rotas entre Nova York e Brasil, elas se intensificam. Então, a partir de 18, as coisas se alteraram e mudaram. Então, lendo aí o livro A Era do Capital, a gente encontra, né, na década de 1880, entre 700 mil e 800 mil europeus emigraram, em média, cada ano e nos anos posteriores a 1900, entre 1 milhão e 1,4 milhão por ano. Então vejam vocês o grande movimento de migração que aconteceu nesse período, né? Então, assim, entre 1900 e 1910, um número consideravelmente maior de pessoas emigrou para os Estados Unidos. Tá? Então, olha, é a rota que começa a partir de 18 a chegar até o Brasil via Nova York, né? E aí vocês vão ver que é estranho a gente ler essa informação quando foi partilhada pela Simone. Eu disse, nossa, que curioso, a família Knenner, ela migrou a partir da Holanda, não foi de Hamburgo. E aí, pesquisando um pouco aí a literatura, descobrimos que a Holanda era mais em conta essa passagem, tá? E aí, discutindo até com esse tema com a Karine, a gente ficou ali na dúvida, né? A família pagou essa passagem ou recebeu esse valor do governo brasileiro, tinha ali um prazo, uma carência. A Simone, talvez, o professor Cláudio, talvez possam nos ajudar com os familiares a levantar essa informação, se de fato eles pagaram essa passagem ou ela foi financiada pelo governo brasileiro. Mas, ao que tudo indica, era mais barato migrar do Porto de Amsterdã do que de Hamburgo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, essa companhia, ela transportava passageiros até Recife e depois ela ia fazendo navegação de cabotagem, né? Recife, Bahia, Vitória, Rio de Janeiro, Paranaguá, às vezes Santos e Porto Alegre. Então, metade da viagem era atravessar o Atlântico e a outra era percorrer o litoral brasileiro. E aqui algumas informações de época. Ellen White viajava muito nesse período. E o último livro que nós lançamos aí, do Jean, ele tratava exatamente sobre uma viagem que ela fez da Califórnia à Austrália. Demorou 23 dias, 1.522 quilômetros. Isso foi em 1900. Ela já era idosa, tinha ali uma acompanhante com ela, né, chamada Sarah. E olha o valor da passagem, né? Eles compraram um camarote, né, para dar melhores condições. O valor da passagem, US$ 160 cada. O filho já foi bem mais novo, foi com outros na segunda classe, US$ 70. Então, só para vocês terem uma noção de como eram esses valores. Olha a primeira classe aí, nessa viagem em torno de 1913. Os jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo, eles trazem muitos detalhes interessantes sobre primeira, segunda, terceira classe. Uma coisa assim muito forte que a gente percebe, além da informação de que algumas famílias migravam juntas com mais coragem para enfrentar o desconhecido, é que nesse período de 20, 25 dias de viagem, eles faziam tantas amizades que essas amizades viravam casamento entre famílias que haviam migrado no mesmo embarcação. Essas famílias também se ajudaram ao longo da vida. Eu me lembro, no caso da minha família, que a minha avó não podia migrar com o meu avô solteiros, então tiveram que se casar, se casaram na véspera da viagem, e havia uma amiga da minha avó que não queria de forma alguma ficar no Japão, mas ela não podia vir solteira. Adivinha o que fizeram? Colocaram ela como irmã na documentação para dizer faz parte da família. Então sempre se dava um jeitinho nessas ocasiões todas, né? Gente, essa lista que os familiares que Nenner levantaram, acho que por conta de visto, cidadania, alguma coisa assim, alemã, é algo incrível. E ela se repete, né? Você vê informações de masculino, feminino, de solteiro ou, né, casado, né? Você tem informações aqui sobre profissão, religião, interessante isso daqui. E aqui você consegue perceber os nomes dessas famílias. Aqui, um pouco mais perto, você tem a data do patriarca. Friedrich, você tem aqui 43 anos, a Margarete, 39 anos. Olha a idade, né? A coragem,
no momento que você já começa, né, a se estabilizar, né, de repente você se vê na necessidade de fugir. Por quê? O filho mais velho já estava com 16 anos. A guerra podia levá-lo, né? Karl já tinha o quê? 13 anos e Wilhelm 11. Frederica, 9. Friedrich, 6 anos. Gertrude, 4 anos. E vieram outros, né? Então tá aqui o navio que transportou essa família, né? E olha a cena, a imagem que eles enxergaram, né? Depois daquela grande volta ali por Rio Grande, por Pelotas. Olha a imagem que eles enxergaram de Porto Alegre, né? Onde houve, né, o desastre de um ano e meio atrás. E eu não sei se vocês conseguem ver nesse almanac Garnier. Esse almanac Garnier mostra bem, né, o local de entrada, né, pela Lagoa dos Patos e o desembarque nesta área. Vejam, em 1906, quantas ferrovias já estavam interligando o interior do Rio Grande do Sul. E vejam que já havia um traçado que passava por Erechim. Erechim fica mais ou menos aqui, Getúlio Vargas fica por aqui, e essa região toda, gente, era uma grande área inexplorada, tá? Essa área aqui, olha, é a região ali de Jacutinga, Quatro Irmãos, tá? Já vou mostrar alguns detalhes interessantes para vocês. A gente saiu semana retrasada um documentário sobre o Barão Hirsch. Quem é esse Barão Hirsch? Foi um judeu muito rico que resolveu pegar a sua fortuna e criar colônias espalhadas nas Américas para salvar judeus de pogroms ou de perseguições de antissemitismo que ocorriam na Europa. E o que ele fez? Ele morreu, mas os administradores dos seus bens imaginaram: olha, precisamos ampliar a presença de colônias judias na América do Sul. E eles compraram uma área de 93.985 hectares. Vejam a área aqui bem fronteiriça com Santa Catarina. Gente, área de araucárias. Era araucária para tudo quanto era lado. Então, qual era a atividade profissional necessária nesse momento? Montagem de ferrovia. Para montar ferrovia, você precisava ter os dormentes, né, onde segura ali o trilho. E como é que você conseguia? Madeira, madeira de lei, madeira protegida pelo governo brasileiro desde os tempos coloniais. Então, as serrarias abundaram neste momento. Só que as serrarias mudavam de lugar, porque rapidamente as árvores cortadas no entorno de meio quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros, forçavam o deslocamento. Né? E aí então vinha uma segunda etapa, que era a etapa da agricultura ou da pecuária. Então, vocês estão vendo aqui, gente, uma importantíssima colônia judia que funcionou ali na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí, conversando com a Karine, discutindo um pouco essas ideias, né, de localização, a gente chega à seguinte conclusão: puxa, ah, os adventistas, o primeiro desafio que eles iriam enfrentar é a questão do sábado, a segunda, a alimentação. Né? E Matarazzo, ele comprava toda a produção de banha de porco ao longo da estrada Rio Grande do Sul, que vinha de Porto Alegre até São Paulo. O que mais dava dinheiro naquela época eram latas de banha vendidas e estocadas nas estações ferroviárias. Como é que a família Kinene poderia sobreviver dessa forma e os outros adventistas? Não tinham como sobreviver com porcos. Então tinha que procurar uma outra forma de sobrevivência. E uma coisa muito interessante que a gente percebe é que a apicultura, ela se desenvolve muito por influência de um luterano que se tornou adventista, Emil Schenck. Emil Schenck, lá em 1910, está ali incentivando os adventistas a produzirem mel. Então, mel seria um substituto para a plantação de café no Sudeste, né? Para criação de porcos. Então, como você está ali conhecendo um projeto judeu, de colonização judaica, que não consumia porcos, que tinha uma alimentação diferenciada, que guardava um sábado, para onde esses primeiros adventistas vão se localizar? No entorno de uma colônia judaica. Olha que interessante. Quase 400 famílias se desenvolveram nesta região até os anos 30. Só que quando a madeira
acabou, essas famílias começaram a migrar para as grandes cidades. E boa parte delas foram para onde? Foram para Porto Alegre. Nós temos um exemplo muito interessante. Moacir Scliar, um grande escritor gaúcho que faleceu já há algum tempo. Ele é de tradição judia. A tradição judaica no Rio Grande do Sul ela é muito forte e começou nessa região Quatro Irmãos. Então, próximo aonde estão sepultados os patriarcas Kinene, você tem lá um cemitério judaico. Né? Então, existe alguma associação muito interessante do passado entre adventistas, entre colonos alemães e esses judeus que fugiram da Europa, né? E a partir de 1910 começaram a se deslocar para esta região. Então vejam aí, Erechim surgiu de um espaço de matas de araucária. Então você vê as fotos antigas, né? Chamava-se Paiol Grande, o nome anterior, e essa imagem de araucária está no horizonte da cidade, né? Então é bem interessante isso. E aí uma visão mais recente, né, de Google Map, você vê Getúlio Vargas, onde os primeiros adventistas que vieram em 1913 tentaram desenvolver ali algumas atividades, e num espaço de 10, 15 quilômetros, você tem ali Quatro Irmãos, Jacutinga e no meio que uma colônia judia que levava o nome, até hoje leva o nome do Barão Hirsch, tá? Então só para vocês terem uma ideia de como essa cidade se desenvolveu e hoje nós temos uma escola adventista. Então, por que tem escola adventista em Chapecó e a cidade de Erechim? Com certeza, pela influência e pelo magistério do professor Henrique Nenner. Aqui eu vou mostrar a foto desse Percival Farquhar. Esse Percival Farquhar, ele fundou a Brasil Railway Company. Ele queria interligar o Rio Grande do Sul a Rondônia. Quando ele foi a Rondônia, ele começou a perder, segundo ele, um trabalhador por dormente. A malária, a maleita tomou conta, né? Então ele não deu conta na Primeira Grande Guerra Mundial de interligar a região norte, ele faliu. Então essa ferrovia, ela chegou muito próximo ali de Campo Grande, interligava São Paulo até Santa Cruz de la Serra, né, Cochabamba, mas não avançou pelo Pantanal, por causa da febre amarela. Mas ele fez muita riqueza ali no estado de Santa Catarina, gerou também uma grande guerra chamada Guerra do Contestado, porque as terras começaram a ser retiradas por decreto governamental das populações mais pobres, dos povos indígenas. O que você vê de conflito entre índios e imigrantes é uma coisa impressionante. Uma das famílias Deutscher, de Bom Retiro, ela luterana enfrentava ataques noturnos de povos originários que iam lá para tentar expulsar os alemães. E numa dessas brigas que ocorreu ali, não muito longe de Gaspar Alto, ah, tiveram que correr atrás dos povos indígenas, Xoplente, dos caingangues que moravam naquela região, para recuperar alemães que foram sequestrados pelos povos indígenas. Então, é uma luta tremenda ali, por volta de 1890, para vocês terem uma ideia. É uma história muito dramática. E um deles, João Deutscher, ele conseguiu recuperar uma parte das pessoas que haviam sido sequestradas e assim, para meio que para tentar salvar na cabeça dele uma garotinha indígena, ele pegou como filha. Olha que coisa, né? Era natural trocar ali as crianças, né, numa situação de muito terror. Ele trouxe uma indígena e falou: "Eu vou criar essa menina", tinha lá seus 2, 3 anos de idade, como uma luterana. E ele trouxe lá para Bom Retiro, registrou ela como luterana, batizada. A menina mal sabia a língua indígena, porque ela era muito nova, né, sofreu o drama, né, do sequestro. A menina foi crescendo dentro da família Deutscher. Em algum momento, os adventistas evangelizaram a família Deutscher e ela se tornou a primeira adventista, né, de origem luterana, indígena, batizada ali naquela região. É uma história muito interessante, contada aí pelos primeiros imigrantes. Então, aqui
é um contexto de luta, né? Então vocês estão vendo como a ferrovia se expande nesse contexto de guerra de contestado. Os primeiros ataques aéreos da Primeira Grande Guerra Mundial aconteceram como experiência do Exército Brasileiro, da Aeronáutica Brasileira em Santa Catarina. Para atingir as populações revoltosas, os aviões sobrevoavam Santa Catarina e jogavam bomba ali na região de Joaçaba, região do interior, centro de Santa Catarina, né? Então, olha como a ferrovia ela se expande, né? E vai criando ramais. Um pequeno ramal, que é a ligação de São Paulo, né? São Paulo, Porto Alegre, que foi concluída em 1906. As duas ferrovias se encontraram em Itararé, fronteira entre Paraná e fronteira entre São Paulo. E quando havia recursos, as famílias financiavam um ramal. Então, ir até Quatro Irmãos era possível de trem. Então, não era difícil viajar para São Paulo se fosse pela ferrovia. Se fosse pela via marítima, olha o desafio. Isso aqui ainda em 1930 existiam cavaleiros que viajavam a cavalo do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Existe um incidente, né, dos gaúchos que amarraram os seus cavalos quando Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 no Rio de Janeiro. Imaginaram viajar, aquilo que demora, né, é um dia inteiro de viagem numa rodovia, viajarem num lombo de mula e cavalos, né? É uma tradição que vem desde o século XVI, né, com a venda de charque. A região de Santo Antônio da Patrulha, que fica aqui nessa área litorânea, não muito longe do Iax, é uma região onde se criava muito gado, e até hoje se cria gado. E esse gado ele era transportado por essa área, né? Não pela ferrovia ainda, porque não existia, né? E quando chegava em Sorocaba, os animais estavam super é, leves, né, sem peso, então precisava engordar em Sorocaba para chegar a um bom preço nas Minas Gerais. Então havia toda uma economia que foi sendo substituída pela ferrovia, pelo mate, né, e pela exploração de madeira. E vocês conseguem ver bem aqui, né, o ramal que desviou, né, entre Passo Fundo e Erechim, e um pouquinho depois indo para Quatro Irmãos. E aí, gente, nessa história toda o que acontece? Henrique Knenner completou 18 anos no Brasil. E aí? Alemão pode servir o exército? Não. Alemão não precisa, é estrangeiro. Mas um delegado chamado Coronel Raul Barbosa, ele recomendou: olha, se você quiser evitar problemas, sirva o Exército Brasileiro. E parece que o Exército Brasileiro no Rio Grande do Sul ele era bem tolerante, ele aceitava estrangeiros. Vou dar um exemplo. O primeiro médico adventista no Brasil tentou ser médico no Rio de Janeiro. Não conseguiu, foi para o Paraná, não deu certo. Como o governo de Rio Grande do Sul ele era positivista, né? Muito assim, defensor da ciência, do progresso, ele não via problema em pegar estrangeiros e liberar a licença para exercer medicina. Então, esse primeiro médico adventista fundou uma clínica ali em Taquari, perto de onde surgiu a Casa Publicadora Brasileira. Então, eu imagino que havia um espírito tolerante em relação aos estrangeiros. Então, o Henrique Knenner acabou que servindo por 18 meses o exército em Santo Ângelo, e aí, ao servir o exército brasileiro, ele dá um passo para deixar de ser o Heinrich, né? E passa a ser, aos poucos, o nome tirar o trema, né? E que Neuner, né? Começa que Nenner, mas começa o nome ficar mais próximo de uma pronúncia abrasileirada. E, gente, vocês não imaginam como isso foi providencial. Vocês vão ver logo mais. Para vocês terem uma ideia rápida, a igreja mantinha colégios formadores de professores e ministros, primeiro Gaspar Alto, depois Taquari, depois Santo André, cursos de comportagem. O Colégio Adventista foi fundado em 1915, como foi lembrado aqui no início pela Karine, e finalmente, né, transportado o seminário, depois a FAED, para o NASP Campus São Paulo. Então, existe toda uma trajetória, né, de 125 anos de seminários. Nós estamos celebrando este ano 125 anos de seminário livre, né? Jovens mulheres, vocês estão vendo aqui 3 ou 4 mulheres, uma delas
se tornou a primeira assistente secretária do pastor Spies no Rio de Janeiro, só que ela trabalhou alguns meses e pegou febre amarela naquela véspera da revolta da vacina e acabou falecendo precocemente. E aí vocês vão ver, gente, uma coisa interessantíssima. Essas fotos foram analisadas, assim, paira uma pequena dúvida, mas parece-nos enxergar a dona jovem, né, Kramp, ou Krampf, né, que se casaria mais tarde com o Henrique, né, estudando em 1918 e 19. São duas fotos representativas do grupo de jovens ali no NASP. Aqui em cima você tem lá, acho que Paulo Gustavo Kramp, que era irmão da Wanda, os dois vieram do Rio Grande do Sul, de Ijuí. Ijuí tem uma tradição do nome Kramp muito forte na cidade. Se você colocar Kramp e Ijuí, vocês vão ver uma lista de imigrantes, gente que até hoje está ativa. Dê uma olhadinha essa semana na árvore genealógica, encontrei ali que esse irmão da Wanda faleceu muito cedo, em 1924, ele casou-se, teve filhos e morreu. Eu não sei de que causa, mas morreu muito jovem, tá? E o filho dele, desse Gustavo, faleceu ano passado, com quase 100 anos. Então, assim, existem ainda elos, laços dessa família em Juí, não sei se adventistas, tá? Mas me pareceu que essa jovem aqui da ponta poderia ser a Wanda, né? A família, talvez, estudando melhor a foto, possa perceber alguma semelhança. Também vi alguma semelhança entre essa jovem aqui, muito próxima do trio que coordenava a igreja no Brasil, presidente da divisão sul-americana. Esse é o presidente da União Brasileira, não havia essas 4, 5, 8 uniões, e aqui o diretor que estava de saída e entrando o americano. Então aqui você tem uma certa rivalidade étnica. Esse aqui dominou, né, com a língua alemã o currículo, e esse aqui veio com um currículo pragmático, né, muito mais utilitário, da educação colegial adventista. Então, aqui você vê ainda um professor, Manuel Kimpel, que eu mencionei para vocês, e alguns outros líderes da igreja aqui da América do Sul, norte-americanos. Esse foi o maior chefe líder da colportagem no Brasil, e essa foi a primeira colportora estrangeira a vender livros no Rio de Janeiro. E tem uma carta missionária que gerou até um TCC do curso de História que conta as histórias de colportagem que ela desenvolvia. E com certeza, Wanda e outros mais foram colportores, trabalharam por alguma temporada na colportagem. Isso era muito forte, muito comum. E essa é uma foto de colportagem, né? Aqui é para ilustrar e animar os jovens. Vocês estão vendo aqui alguns, inclusive, segurando papéis, livros, né? É bem assim. Henrique se batizou, aliás, se casou em 1921, quer dizer, depois que ela retornou do seminário adventista, eu imagino uma jovem que teve a oportunidade de cantar no coral, de tocar na banda. Havia lá uma professora americana que ministrava aulas de instrumentos os mais variados. Esses instrumentos foram importados, trazidos no Porto de Santos para o NASP, e os alunos aprendiam esses instrumentos todos. Então, a formação musical ela era muito importante, não apenas entre homens, mas também mulheres. E esse casal, né, teve 4 filhos. Esses filhos nasceram em 1922, 24, 26 e 28. Então, vejam, em 22, a família já estava se constituindo com filhos, né? Frederico Emílio foi o primeiro, o mais velho, e ele veio para o NASP nesse contexto, né, de estudo dos pais. Então, 2 filhos. A terceira nasce exatamente quando eles estavam estudando no colégio. Só para lembrar, em 22, Henrique já estava lecionando com seu conhecimento, era uma educação livre, né? Ele estava lecionando em Paulo Bento, e dali surgiu, depois de 4 anos, o convite para que ele viesse estudar no seminário adventista. E aí, no seminário adventista, ele encontra uma escola que já não era mais uma escola alemã, mas com fortes traços de cultura norte-americana. E ali ele aprende melhor, né, o português, porque ali se falava o português nas aulas. E essa foto foi uma surpresa, porque eu conhecia essa foto, né, de acervo do Meredith Job,
e esse Meredith, aqui o nome está errado, acho que houve confusão com o Steve Jobs, né? A gente sempre tem alguma coisinha para corrigir. E essa foto foi uma troca, né? Eu recebi uns americanos que vieram ao Brasil e pedi, olha, vocês são filhos, netos, descendentes aí do Thomas Shin, por certo devem ter fotos do NASP. E eles trouxeram umas 300 fotos e numa dessas fotos eu encontrei a, a presença aqui do Henrique, imagine aonde, né? Madeira. Vocês estão vendo que toda aquela relação, né, de araucária, de pinos, de serraria, e me parece que a família Quinene até hoje tem uma ligação muito forte com essa área, né, de exploração de madeira, né? E vocês estão vendo uma das filhas que nasceram ali recentemente nos braços da Wanda e eu penso, gente, que a Wanda, se ela não tivesse casado com o, o Henrique, ela já poderia ser uma professora numa das escolas do Rio Grande do Sul, porque esse era o destino. Solteira trabalha na educação, casada cuida dos filhos. Tradição alemã é assim, né? Cuida dos filhos. Imagine esses filhos com toda essa influência de uma formação norte-americana, de música, de instrução, de normal. Foi implantado no tempo dela a cadeira de psicologia, era uma coisa moderna que vinha dos Estados Unidos, né? Havia uma estrutura de escola modelar, tudo isso acontecia nessa época, né? E olha, essa foto é mais interessante ainda, porque aqui você vê claramente uma foto de 1926 com um grupo de professores e pastores atuantes na igreja nos anos 30, nos anos 40, e você vê aqui a figura do João Gnutzmann. João Gnutzmann foi o primeiro missionário brasileiro na África e no Amazonas. E o genro dele forneceu essa foto para mim e olhava esses rostos e não associava com muita gente, salvo, né, a Hannah Kepp, que foi uma professora, está bem aqui ao centro, muito influente aqui no interior de São Paulo e na capital paulista. E ela teve um filho, esse filho se tornou médico cirurgião aqui em Campinas, ele muito conhecido na Unicamp. Eu tive um colega de USP, de, de quarto, a gente morava ali numa república, e ele falava muito desse tio, né, que era cirurgião plástico, que havia feito fortuna, e falava, ele era filho da Hannah, né? Então, era a única referência que eu tinha em relação a essa foto. Aos poucos, estudando essas fotos, a gente percebe aqui os filhos de Albertina Simon, que foi a primeira professora que estudou no colégio normal, e você vê aqui, bem à frente, os filhos do Thomas Steen, que era o diretor-geral do NASP, né? A mãe, professora de música. E olha só que interessante, gente, as 12 primeiras congregações no Brasil, elas eram de origem alemã. Vocês estão vendo aqui Rio Claro, e mais adiante, aqui em 98, 7 de outubro, a fundação da igreja de Não Me Toque e a fundação de uma escola nesse mesmo período. Isso aqui foi um trabalho feito pelo pastor Edgar Link, um pastor brasileiro catarinense lá na Alemanha. Então, eu vou aqui avançar um pouquinho mais. Nesse contexto de fundação da escola Não Me Toque, vocês vão ver que 2 anos antes foi fundado o Colégio Curitiba. Então, Não Me Toque é praticamente uma das 5 primeiras escolas do Brasil, porque nós temos também escolas no interior de Minas e no interior do de Santa Catarina, desculpe, de Minas Gerais e no interior do Espírito Santo. E chama atenção na escola adventista de Curitiba, esse garotinho aqui, olha, o primeiro aluno fotografado afrodescendente entre alemães. Isso é muito curioso, né? Os materiais didáticos, os livros, né? Você pega a imprensa ali de Curitiba, você encontra notícias de trabalhos, de reuniões, de propaganda do Colégio Internacional. Só que era uma escola de membros adventistas, não era oficialmente uma escola da igreja, né? Só por curiosidade. Esse é o Kimpel, né, que eu falei, que casou 3 vezes, perdeu as 2 primeiras mulheres e a terceira veio ao Brasil, migrou para aquela região que
que a Karine acabou de mencionar, perto ali de Carazinho, né? Então, vocês estão vendo aqui algumas imagens e fotos. Hoje eu recebi uma foto, agora há pouco, do Sr. Cláudio, bem interessante, melhor resolução, vou trocar, tá? Assim, lá daquele contexto de não me toque, mas vejam vocês, Revista Adventista traz várias dessas fotos, assim, preto e branco, e aqui vocês encontram o túmulo do Wilhelm Kimpel, né? E essa aqui foi uma apresentação que eu fiz ali na Bolívia por conta de uma necessidade que eles tinham ali de levantar históricos de igrejas alemãs na Bolívia e no Brasil. Então, eu nem tirei aqui a citação de Ellen White sobre orientação à criança, só fiz a tradução. O mais rápido possível, todos os nossos filhos devem ter a oportunidade de obter uma educação cristã. Veja a valorização que a igreja tinha em relação à educação. Para fornecê-lo, às vezes devemos estabelecer escolas de igreja nos lares. Seria bom se várias famílias de um bairro se unissem para empregar um professor humilde e temente a Deus que desse aos pais a ajuda de que precisam para educar seus filhos, tá? Orientação à criança. E olha aí, gente, algumas dessas fotos, né, com uma baixíssima resolução. Karine, você quer falar alguma coisa sobre essas fotos? Você acabou de receber lá de Não Me Toque? Eu pesquisei lá, eu queria saber se eles têm algum relato, né, do professor lá, mas não tive muito sucesso, não. Eles falaram, "Bem, coisa de alemão mesmo, ó, vou te mandar essas fotos aí e ver se ajuda. Mas eu ainda vou lá para visitar e com certeza vou descobrir mais alguma coisa. Professor Provavelmente, Helder, pode aproveitando que falar. a gente tem que você parou para respirar um minutinho, deixa eu só, assim, pontuar alguma coisa. Como já são 9h10, eu queria só dar uma satisfação para o pessoal aqui, porque o nosso horário normalmente é até às 9h, mas eu acredito que hoje, né, como a gente já percebeu, a gente vai passar um pouquinho do horário. E eu queria só que o professor Helder nos desse, assim, uma previsão para que as pessoas que estão aqui conosco pudessem se preparar psicologicamente para a gente ter uma ideia, professor Helder. Como que a Tudo gente bem? faz? Mais uns 10 minutos eu acho que eu termino, tá? Mas vocês podem sair, não tem problema. Depois vocês podem pegar o material sem problema, sem, tá? Não, Não tem. olha, professor Helder, fique tranquilo, está muito interessante a história, né? A gente sabe que o material é rico, é denso, mas é somente para que o pessoal saiba. Caso alguém precise sair, gente, fique à vontade, a gente não fica ofendido, tá? A gente entende que as pessoas têm compromissos, tá bom? Mas a gente vai aproveitando aqui um pouquinho o que for possível. Tá bom? Continua, Obrigado. professor Helder. Obrigado, Karine. Obrigado, Regisa, por nos lembrar. Gente, essa foto que me marcou muito, tá? Eu fiz questão de deixar como a IA da Igreja dos Mormons fez, né? O programa visual, né? Eu, eu invadi a propriedade, né, intelectual da Simone, fiz isso aqui, Simone. Tinha tudo para ser uma foto bonita, né? E para mim da rede adventista. A foto mais bonita que existe é essa, tá? Assim, só para vocês terem uma ideia, né? A Simone poderia dizer aí quem são os filhos, né? É um grupo, né, de irmãos, de alunos, alguns calçados, outros sem sapatos. Era muito comum. Foto de despedida do professor Kinnener em Não Me Toque, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. E aí, gente, nós escrevemos um texto com a ajuda da Karine e da Simone e vamos publicar algumas informações sobre o dia a dia da escola. Mas uma informação, olha que a mata, né, onde que forneceu madeira para construir a igreja, onde funcionou a escola e onde ficava o professor Henrique com seus filhos, com a sua horta. Depois, mais tarde, compraram um pouco mais distante uma área para cultivo. Era mais ou menos assim que funcionavam as escolas luteranas, as escolas adventistas, tá bom? Sempre perto de um pequeno grupo, várias igrejas que se juntavam e se formavam uma escola. Vejam aí algumas fotos. Essa foto aqui foi cedida pela Luciane e também pelo professor Cláudio, tá? É uma foto que pode ser colorizada, também muito bonita. A gente vê aqui o patriarca Frederico, né? E aqui o filho, a esposa, dois pastores departamentais de educação, tá?
e os alunos reunidos. Provavelmente essa foto saiu na revista Adventista. Essa é outra foto que eu tive acesso também via professor Cláudio, um pouquinho melhor a resolução dele, e essa aqui da Simone. Olha que bonitos os filhos, né? Do casal Wanda e. Gente, Wanda aqui não é só a esposa de professor, ela com certeza tinha uma habilidade que deveria ser levantada com a família, né, de influências do seminário e de uma mulher de origem alemã e de formação talvez luterana, inicialmente adventista, mas que deixa a gente assim com muitas perguntas no ar. E uma coisa que me tocou muito nessa foto foi ver a Wanda, né, numa posição aqui junto com filhos, junto com sobrinhos e gente da comunidade, tocando os mesmos instrumentos que eram tocados no colégio. Vocês estão vendo aqui vários aspectos do colégio, 1930, 1922, 1920, né? Outras famílias que tocavam, família Bergo, né, em Porto Alegre, uma outra que eu não me lembro agora exatamente o nome também do Sul, e um conjunto que tinha tudo para tocar em igreja, em evangelismo e na programação religiosa. Imagine vocês, tá? Instrumentos de corda, né, fricção e sempre assim uma visão natural, né, as árvores ao fundo. Essa foto é maravilhosa, é linda, né? E aí, gente, ficamos até tentados a mudar o nome do trabalho. A Karine quase me fez convencer de que devíamos ter colocado de Heinrich a Henrique, porque a gente vê isso no o nome dele se aportuguesando. Olha aqui o Knenner com trema e de repente o Knoiner, né? Então a gente vê que existe um movimento de nacionalização que passa pelos acordos ortográficos do Brasil, uma tentativa de se afastar do modelo português, se aproximar mais do modelo nacional Vargas, 43, 45. Isso acontece com a documentação dos estrangeiros, deixa de ser Friedrich passa a ser Frederico, né? E aos poucos os nomes vão se aportuguesando, né? Então isso com certeza tem essa influência. Mas, gente, essa quase poderia ser a foto de um possível fichamento de Henrique Knenner nos anos 40. Vamos assim ser mais específicos. Em 1939, o governo Vargas, ele proíbe no Brasil que estrangeiros lecionem, sejam proprietários de escolas, de gráficas, de imprensa, sejam editores. Havia um pastor americano que dirigia a casa publicadora, e nesse contexto ele saiu e entrou um homem chamado Domingos Peixoto da Silva para ser o diretor da casa publicadora, porque não podia ter ali um nome estrangeiro, um Sting da vida, um Mas, né? Não podia, tinha que ser brasileiro. Depois houve um outro brasileiro com nome alemão, que também foi diretor da casa publicadora. Ele teve que ser o dono, e quase que era isso. Para ser professor, tinha que ser o dono brasileiro, e a igreja se abrasileirou muito velozmente no governo de Vargas. Alguns desses decretos aqui dão aí mais ou menos a direção do que acontecia. Se você lecionasse numa escola bilíngue, né, étnica, alemão e português, havia o risco de você ser detido, ficar algum tempo e, né, perder a licença e fechar a escola. Com as escolas da igreja luterana, quase todas foram fechadas. As escolas adventistas não fecharam, porque já havia um curso de formação fornecendo professores e professoras que foram ocupando os lugares dos alemães. Para você terem uma ideia, como o seminário foi importante nesse aspecto. Os, ah, os primeiros, né, Knenner, ficaram naquela região Quatro Irmãos, Jacutinga, e lá foi criado um cemitério onde eles foram enterrados. Interessante que a revista Adventista trabalha as gerações Knenner, e aí em 45 saiu uma matéria onde mostrava desde o Frederico, Henrique, depois eu não sei mais os nomes, está aí, Henrique Wanda, Frederico Ierna, e a mais nova, Anitta Elvira, de 2 meses. E contava um pouco a história, o legado desses Knenner ali, 4 gerações adventistas que vieram da Alemanha para o Brasil. Gente, essa Professor, foto. Pode falar.
Só voltando um pouquinho ali, acho que você podia falar que o fato dele ter servido o exército fez com que ele, né, como Jesus providenciou isso na vida dele, né? Aí, exatamente. O fato dele ter Obrigado. servido o Isso exército mesmo. talvez tenha contribuído para que ele não fosse, né, fichado, como o senhor disse. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, quando ele prestou o exército, serviço militar, ele se tornou brasileiro, né? Porque ele tirou aquela tradição germânica, né, e assumiu, né, o juramento, a bandeira, tudo aquilo ali, quando ele foi chamado, né, para prestar esclarecimentos em 39, viram que ele tinha prestado o exército, você é brasileiro, acabou, tchau. Providência divina. Obrigado, Karine, por lembrar, já estava passando esse detalhe importantíssimo. E essa foto a gente já começa a encerrar aqui a nossa apresentação, né? As podas de diamante, vejam vocês aí, que possivelmente o professor Cláudio nos identifique aí quem seria o João, né? Eu não faço ideia. A Simone talvez saberia dizer. Toda a família reunida em 1955. 60 anos de casamento. Simone, se quiser se manifestar, dizer aonde está, eu não identifico. Eu identifico aqui claramente a Wanda, né, o Henrique, por certo, um desses irmãos aqui mais à frente. Uma foto muito bonita, tá? Vou precisar da ajuda de vocês mais tarde, tá? Então, É. sim? Eu só consigo identificar meu pai, que é sé- o sexto da primeira fileira da direita para a esquerda. Olha, De suspensório é meu pai. E legal. deixa eu ver aqui na segunda fileira da esquerda. Vamos ali. Exatamente aí. Voltando um. Aí, esse aí é a minha avó e em pé atrás é o meu avô, ou seja, o irmão mais novo do professor. Interessante. Tá aqui, ó. Tá? O Que é pai o João. É João. João, né? A Hum. esposa chamava-se Mina Elfrida Reise. Mina Elfriede Heides. E aqui o seu pai. O seu pai se chamava Alberto. Alberto. Ai, que Alberto. legal. Bonito, né? Então, aqui, essa família aqui, ela se desdobrou, né? Cresceu. Não sei se consegue se reunir, né? Tantos assim. Geralmente o patriarca ainda reúne, né? Depois de 2 anos já houve falecimento, né? E aí a gente perde um pouco essa sequência. Gente, é uma história cheia de detalhes, mas como viram, a noite não permite a gente avançar, né? Então eu fiz aqui um resumo bem rápido. O mais importante é que a Luciane hoje está em Xaxim e a família Knenner, através de um dos filhos, né, do ah, Henrique, através de alguns irmãos que foram à frente e foram avisando: olha, existe possibilidade de continuar explorando a madeira no estado de Santa Catarina, ainda existem ali algumas áreas de exploração, e lá um foi chamando o outro, né? E aí a família foi se deslocando de Jacutinga, de 4 irmãos, próximo ali da colonização judia, e eles logo fundaram uma igreja e logo surgiu espaço dentro da casa de um deles para abrir uma escola. Então vejam que o Henrique, além de professor, ele também era um líder muito importante na comunidade adventista. Não havia um pastor distrital que tomava conta, era um pastor que circulava eventualmente a cada mês, 2 meses, e a figura do professor, às vezes da professora, ela era fundamental na formação desse núcleo adventista, nesse desenvolvimento, né? Isso é muito forte. E aqui vocês estão vendo, né? O pai do Siegfried Hoffmann se tornou reformista, mas o filho manteve-se na igreja com outro irmão, Herbert. Os dois foram obreiros, ele médico pastor e o outro professor ali na região de Santa Catarina. Vocês estão vendo aqui alguns detalhes, eu vou disponibilizar esse PowerPoint, tem muito mais coisas para vocês observarem. Então, aqui um dos últimos encontros, né, da família.
55 se reuniram, já em 56 o Frederico, um ano depois, faleceu 2 anos depois a Margarida, foi realmente o último momento, né, da família reunida. Em 67 faleceu a Wanda, em 67, opa, que repetiu, a 88 morreu Henrique Nenner. Eu vi pelo noticiário que ele não morreu em Santa Catarina. Provavelmente os filhos, naquela leva, né, de pessoas que saíram do sul, saíram lá do Espírito Santo e foram para o Mato Grosso do Sul, Rondônia. Um dos filhos deve ter ido para, imagino, presumo, foi para a região de Dourados, acompanhando um dos filhos. Ele acabou falecendo longe do Rio Grande do Sul. Tá? E aqui, gente, olhando um pouco o cenário da fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu vejo claramente, né, que aquelas pequenas comunidades adventistas de Quatro Irmãos, Bento, né? Esqueci agora o nome da cidade, Paulo Bento, Não Me Toque, com certeza elas influenciaram na presença de duas grandes escolas num raio aí de 150, 200 quilômetros, tá? A escola de Erechim e a escola de Chapecó. E aí está então a imagem do casal que estudou no colégio adventista, né? E que trouxe esse legado formativo adventista para aquela região pioneira. E aqui, gente, só para vocês olharem o desenvolvimento da igreja. Quando o casal chegou ali no Rio Grande do Sul, eram apenas 563 membros. Esses números aumentaram, com certeza. Vejam vocês que a igreja adventista ela sofre um pequeno decréscimo no Rio Grande do Sul, né? Mesmo com a divisão de campo. Mas a presença dessa família com certeza influenciou e moldou o adventismo na região e no entorno, e até mesmo com diretores, professores, gente que trabalha na própria estrutura da igreja, espalhada ali pelas 3 associações do Rio Grande do Sul. A mesma coisa em Santa Catarina, veja, o número é muito menor, mas um dinamismo interessante, né? Não houve retorno de membros. A último dado de 31 de dezembro, 40 mil. O total, 90 mil adventistas naquela região entre Santa Catarina e São Paulo. São duas associações de Santa Catarina e 24 colégios adventistas. Olha como chama a atenção, né? 24 colégios hoje. 18 colégios no Rio Grande do Sul. E aí eu agradeço a Simone, que foi fundamental para o levantamento dessas informações. Aqui vocês estão vendo, né, os avós, Valdemar, que deixou um registro que a Karine fez o levantamento, depois a gente passa para a família, o nome dos alunos que estudaram na escola de Não Me Toque. E aqui eu quero dizer que os 110 anos começam ali com né, a Wanda, com o Henrique, e chega aí com a família hoje, né, que trabalha, está ativa, desenvolvendo a missão nos tempos, né, de 2025, e com esse legado valiosíssimo, que é o legado dos Kinnener, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e demais estados do Brasil, tá? Então, assim, eu agradeço muito a compreensão. Os erros a gente assume, os acertos nós registramos aí no esforço da pesquisa aí de todos os descendentes que Nenner e da Simone que generosamente forneceu esse material. Muito obrigado a todos vocês. Aqui algumas referências. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e do teu povo, das nossas famílias, e é muito bom ver a história de como o Senhor, meu Deus, cuidou também desta família. E queremos pedir a tua bênção sobre eles, sobre o ministério que eles têm desenvolvido. E também, meu Deus, agradecemos pelo nosso grupo de pesquisa e queremos pedir que no restante do ano nós possamos ter bênçãos sem medidas e que no próximo encontro a gente possa ter a oportunidade de contá-las. Em nome de Jesus, amém. Não esqueça de deixar o seu like. Isto é muito importante para a divulgação deste vídeo pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal se por um acaso você ainda não fez. Ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu comentário abaixo, não somente sobre a palestra que você acabou de assistir, mas também apresentando propostas de novos vídeos. Muito obrigado por sua atenção
e até a próxima vez.